revista do Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico, do Instituto Federal do Amazonas. O ensino à distância e as novas formas de mercantilização do ensino superior no Brasil. Samira Loreto e Gilberto Pompeu. Doutoranda em Engenharia de Produção e Sistemas, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucal da Fonseca, Rio de Janeiro, Brasil. Orcid, e-mail, samira.lepa@gmail.com. Resumo: o ensino à distância vem ganhando crescente espaço no Brasil nos últimos anos, com o aumento de cursos em diversas áreas, bem como de alunos em diversas partes do país. Uma análise da legislação específica sobre o tema permite compreender o terreno criado para permitir este avanço, bem como os dados estatísticos sobre EAD apresentados em relatórios nacionais mostram o crescimento e a popularização desta modalidade de ensino no país nos últimos anos. Nesse contexto, o presente trabalho busca analisar criticamente o discurso sobre o ensino à distância em revistas de mídia de negócios a partir do discurso de uma liderança desta área. Foi realizada uma análise cartográfica do discurso com base em conceitos do linguista Dominique Mangnall e da filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin. Para realizar tal análise, foram selecionadas duas entrevistas do diretor-presidente da Ser Educacional, Jânio Diniz. A primeira, uma entrevista concedida ao site Moneytimes, e a segunda derivada desta, ao site da revista Valor Econômico. Foi com base na perspectiva da linguagem como intervenção que este trabalho foi desenvolvido. Desejou-se aqui problematizar a presença de organizações de ensino em revistas de negócios e defende-se a ideia da existência crescente da mercantilização do ensino, bem como da educação tratada como um negócio que ganha novos moldes nos dias atuais com o advento e aumento de cursos do EAD. Palavras-chave: mercantilização do ensino. Tecnologia do ensino à distância. Análise de discurso. Introdução. O ensino à distância vem ganhando crescente espaço no Brasil nos últimos anos, com o aumento de cursos em diversas áreas, bem como de alunos em diversas partes do país. Pode-se dizer que o ensino à distância possui seus defensores, mas também seus críticos, como ocorre com toda inovação ou mudança de ruptura com a tradição. Acontece que, no ano de 2020, para a maior parte dos alunos e professores, seja apoiador ou crítico do EAD, por conta da pandemia do coronavírus, o ensino mediado por tecnologias mostrou-se como única saída para a manutenção das aulas de colégios e nas faculdades, públicos e privados, salvo raras exceções. Foi o chamado ensino remoto emergencial. Esse cenário trouxe à tona o aumento da discussão sobre o ensino à distância na mídia, nas escolas, universidades, nos círculos sociais de alunos e profissionais da educação, bem como na produção científica sobre o tema. Optei em empregar neste artigo prioritariamente o termo ensino à distância, ainda que também se encontre a expressão educação à distância, por considerar o segundo mais amplo e sem garantias de que ocorra propriamente a educação nos cursos nesta modalidade mediada por tecnologias.
porém a palavra ensino enfatiza a transmissão de conhecimento, o que é mais provável ocorrer. A sigla EAD é usada aqui quando algum relatório, portaria ou notícia se referir assim a essa modalidade, de forma a manter a ideia da fonte original. Assim, o presente trabalho busca analisar criticamente o discurso sobre o ensino à distância em revistas de mídia de negócios. Para tanto, foram selecionadas 2 entrevistas diretor-presidente/céu da Ser Educacional, Jânio Diniz. Uma entrevista concedida ao site Moneytimes intitulada O ensino presencial não vai mais existir e outra, derivada desta, ao site da revista Valor Econômico com o título Com modelo híbrido não teremos mais cursos 100% presencial, diz presidente da SER. Deseja-se aqui problematizar a presença de organizações de ensino em revistas de negócios e defende-se a ideia da existência crescente da mercantilização do ensino, bem como da educação tratada como um negócio que ganha novos moldes nos últimos anos com a popularização e o crescimento dos cursos na modalidade do ensino à distância, EAD. O artigo possui como fundamentação teórica baseado na legislação específica sobre o tema, bem como apresenta dados estatísticos extraídos de documentos/relatórios sobre EAD. Foi realizada uma análise cartográfica do discurso com base em conceitos do linguista Dominique Mangnal e da filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin. Referencial teórico. Para estruturar o quadro teórico que auxiliará na análise, foram selecionados os seguintes tópicos que possuem relação com o tema, a saber, mercantilização do ensino superior no Brasil e EAD e seu crescimento no Brasil contemporâneo. Os principais conceitos acerca desses temas serão abordados nas subseções a seguir. Mercantilização do ensino superior no Brasil. Em termos de uma análise histórica sobre o processo de mercantilização do ensino superior, Pereira constata que a década de 1990 e o início do século XXI marcaram um intenso processo de expansão e de mercantilização do ensino superior no Brasil. Alguns autores assinalam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovada em dezembro de 1996 como marco da mercantilização do ensino na história da educação no Brasil, especialmente por conta do seguinte artigo. Art. 7º, o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições, e cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Segunda, autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Terceira, capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da Constituição Federal. De acordo com Chaves, com a LDB o Estado assumiu um papel de destaque no controle e gestão das políticas educacionais, ao mesmo tempo em que liberalizou a oferta da educação superior para a iniciativa privada. Com o artigo supracitado, pode-se dizer que a política que passa a ser adotada no país no que tange à educação é uma política em que a educação privada deva ser autofinanciada e que cabe à família arcar com seus custos. De acordo com a autora, no caso da educação superior, a LDB contribuiu para um maior crescimento do setor privado, ao aceitar a existência e o funcionamento de instituições com fins lucrativos. Em suma, pode-se dizer que a LDB
serviu como base para o processo de reforma da educação superior, em atendimento às orientações dos organismos multilaterais internacionais para a implantação do modelo de Estado neoliberal, em que a lógica mercantilista assume a centralidade. Ainda no que diz respeito à mercantilização do ensino, no pós-LDB/1996, é possível constatar, a partir de 2007, novas configurações da expansão da educação superior no Brasil que podem ser caracterizadas de diversas formas. Podem ser citadas: a criação de redes de empresas mediante a compra ou fusão de instituições de ensino superior privadas, seja por empresas nacionais, seja por empresas internacionais de ensino superior. Pela abertura de capitais destas nas bolsas de valores e a consequente formação de oligopólios. De fato, hoje existem grandes instituições reunidas que viraram empresas da área da educação, como a Ser Educacional, Cogna, Anima Edux, para citar algumas. Nos anos recentes, é possível destacar no Brasil a existência de alguns decretos e portarias que regulamentam a oferta do ensino à distância que interferem na mudança do cenário educacional. Entre eles, encontram-se o Decreto número 9057, de 25 de maio de 2017, assinada pelo então presidente Michel Temer, a Portaria número 1428, de 28 de dezembro de 2018, e a Portaria número 2117, de 6 de dezembro de 2019, assinada pelo ministro da Educação do então governo Bolsonaro, Abraham Weintraub. O Decreto número 9057, de 25 de maio de 2017, regulamenta o art. 80 da Lei número 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O referido artigo da LBD aborda o incentivo, por parte do poder público, do desenvolvimento e veiculação de programas de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades de ensino. O referido decreto passou a permitir que as instituições de ensino superior ampliassem a oferta de cursos de graduação e pós-graduação na modalidade EAD. Além disso, permitiu que as IES ofereçam exclusivamente cursos à distância, sem que exista concomitantemente a oferta de cursos presenciais. Por sua vez, a Portaria número 1428, de 28 de dezembro de 2018, dispõe sobre a oferta, por instituições de educação superior, IES, de disciplinas na modalidade à distância em cursos de graduação presencial. Segundo a portaria. Art. 1º, esta portaria dispõe sobre a oferta de disciplinas com metodologia à distância em cursos de graduação presencial ofertados por instituição de educação superior, IES credenciadas pelo Ministério da Educação. Art. Segundo as IES que possuam pelo menos um curso de graduação reconhecido poderão introduzir a oferta de disciplinas na modalidade à distância na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais regularmente autorizados, até o limite de 20% da carga horária total do curso. De acordo com o art. 3º, o limite de 20% poderá ser ampliado para até 40% para cursos de graduação presencial, desde que também atendidos 4 requisitos, alguns dos quais ligados a IES ter boas avaliações no MEC.
Vale destacar que, de acordo com o decreto, a possibilidade de ampliação da oferta de disciplinas na modalidade à distância, definida no art. 3º, não se aplica aos cursos de graduação presenciais da área de saúde e das engenharias. No ano seguinte, a Portaria número 2117, de 6 de dezembro de 2019, dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade de ensino à distância, EAD, em cursos de graduação presenciais ofertados por instituições de educação superior, IES pertencentes ao Sistema Federal de Ensino. De acordo com esta portaria, em seu art. 2º, as IES poderão introduzir a oferta de carga horária na modalidade de EAD na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais, até o limite de 40% da carga horária total do curso. Esta portaria não inclui os cursos de medicina. Enquanto a portaria do ano anterior tratava das instituições de ensino credenciadas pelo MEC, o foco desta, do ano de 2019, é para as instituições do Sistema Federal de Ensino. O histórico das leis, decretos e portarias que versam sobre o ensino à distância no Brasil é importante para compreender o cenário que temos hoje e, principalmente, entender o contexto que possibilita o crescimento do EAD. É sobre este panorama que está desenvolvida a próxima seção. Tendências recentes, EAD e seu crescimento no Brasil contemporâneo. Esta seção é dedicada a apresentar dados estatísticos extraídos de documentos/relatórios que versem sobre o crescimento dos cursos de graduação à distância no Brasil nos últimos anos de forma a embasar a análise discursiva com o contexto em que se insere. Nos relatórios, foram selecionados especialmente dados e gráficos que mostrem uma comparação com o ensino presencial ou pontos e critérios em que o EAD passa a ultrapassar a presença dos cursos presenciais tradicionais para fornecer uma melhor dimensão da participação do EAD no ensino superior brasileiro. Vale lembrar que, até o ano de 2020, 87,6% das instituições de educação superior no Brasil são privadas. Há 304 IES públicas e 2.153 IES privadas no país. No ano de 2020, a oferta de vagas da rede privada correspondeu a 95,6% do total de vagas em cursos de graduação. Por sua vez, as vagas ofertadas pela rede pública corresponderão a 4,4% das vagas ofertadas pelas instituições de educação superior no mesmo ano. Nos últimos anos, pode-se perceber um grande aumento no número de vagas oferecidas em cursos de graduação à distância no Brasil, como se pode observar no gráfico que se segue. Gráfico 1, número de vagas oferecidas em cursos de graduação, por modalidade de ensino no Brasil de 2014 a 2018. Fonte, Brasil. Pode-se depreender do gráfico que há um aumento no número de vagas oferecidas em cursos de graduação na modalidade à distância, a ponto de, no ano de 2018, suplantar o número de vagas do ensino presencial. Naquele ano,
o total geral de vagas foi de 13.529.101, sendo destes um total de 6.358.534 vagas abertas para o ensino presencial e 7.170.567 oferecidas na modalidade EAD. Além disto, o número de ingressos em cursos do nível de graduação na modalidade à distância tem crescido substancialmente nos últimos anos, dobrando sua participação, no total de ingressantes, de 20% em 2008 para 40% em 2018. É relatado no documento também que, de 2014 a 2018, os ingressos nos cursos de graduação presenciais diminuíram 13%. Um panorama geral das estatísticas da comparação do número de ingressos em cursos de graduação brasileiros por modalidade de ensino pode ser representado a seguir. Gráfico 2. Número de ingressos em cursos de graduação por modalidade de ensino, de 2010 a 2020. Gráfico 2. Número de ingressos em cursos de graduação por modalidade de ensino, de 2010 a 2020. Fonte: Brasil. Nota-se que, de 2019 para 2020, houve uma mudança no número de ingressos. Se, em 2019, a maior parte dos ingressos era na modalidade presencial, em 2020, por sua vez, a maior parte dos ingressos corresponde aos alunos dos cursos da modalidade à distância, representando 53% do total de ingressos naquele ano. Além disso, enquanto o volume de ingressos aumenta no EAD em 2020, no presencial há uma queda em relação aos anos anteriores. Assim, o aumento do número de ingressantes totais em cursos de graduação brasileiros nos anos de 2019 para 2020 é devido, exclusivamente, aos ingressos de alunos em cursos EAD. Tratar do surgimento da mercantilização do ensino superior no Brasil desde décadas atrás até os últimos anos é relevante para a análise aqui, bem como apresentar a dimensão do crescimento do EAD no país. Já que em análise do discurso, é preciso estabelecer uma ancoragem sócio-histórica do objeto de estudo. Maiores detalhes sobre a abordagem discursiva estão contemplados na subseção que se segue. Discurso e análise do discurso. A análise do discurso propõe a compreensão de um plano discursivo que liga a linguagem e a sociedade, permeadas pelo contexto ideológico em que se inserem. Na análise do discurso, conforme afirmam os referidos autores, existe um desejo do pesquisador de intervir em uma dada produção de realidade e, tendo isto em mente que o pesquisador desta abordagem teórico-metodológica elabora sua pergunta de pesquisa. Em uma perspectiva discursiva, a linguagem é vista como parte de uma construção social, não se dissocia da interação social e participa de uma intervenção sobre o social. Pode-se dizer que existe, nesta abordagem, uma articulação entre linguagem e sociedade. Dentro do campo da análise do discurso, um conceito especialmente importante a ser empregado no presente artigo é o ditos. Diz respeito à personalidade do enunciador que é revelada mediante a enunciação. Seu conceito de etos engloba não apenas a dimensão vocal,
como também o conjunto das determinações físicas e psíquicas ligadas pelas representações coletivas. A personagem do enunciador. Outros conceitos relevantes do referido linguista francês são os de tom e fiador. O texto escrito possui um tom, que transmite autoridade ao que é dito e, este tom, permite que o leitor construa uma representação do corpo do enunciador. A leitura faz com que surja uma instância subjetiva que desempenha o papel do fiador do que se diz. Ao fiador, atribui-se um caráter, correspondendo a uma gama de traços psicológicos, e uma corporalidade, que corresponde a uma apresentação corporal, assim como a uma maneira de se vestir e se movimentar. Segundo o autor, ambas noções são provenientes de um conjunto de representações sociais, sobre as quais se apoia a enunciação. Pode-se dizer que o gênero do discurso a que pertence o material analisado é o de notícia de site/notícia de revista empresarial. Além da referida noção de ethos, tom e fiador de Manganiello, outro conceito importante da análise do discurso tratado aqui é do dialogismo de Bakhtin. Para o filósofo russo, a relação dialógica é uma relação que se estabelece entre enunciados na comunicação verbal. Dois enunciados quaisquer, se justapostos no plano do sentido, estabelecerão uma relação dialógica. Nesse contexto, é possível afirmar que dois enunciados, separados um do outro no espaço e no tempo e que nada sabem um do outro, revelam-se em relação dialógica mediante uma confrontação do sentido, desde que haja alguma convergência do sentido. Partindo do princípio dialógico da linguagem, todo discurso citante pode tornar-se discurso citado, num fenômeno telescópico de encaixes sucessivos. O autor complementa que, de acordo com Bakhtin, o ser humano não existe fora da relação com o outro, o que é possível por meio da linguagem, tipicamente dialógica. Tendo apresentado os principais conceitos de análise do discurso que serão úteis aqui, a próxima parte do artigo que realiza a análise do discurso das notícias. Análise notícia 1, o ensino presencial não vai mais existir, Moneitimes. A primeira notícia a ser analisada foi publicada no site Moneitimes. Consiste na reprodução de uma entrevista com Jânio Diniz. Antes de entrar em detalhes na matéria em si, cabe uma breve descrição do site. Em seu perfil do Twitter, ele se define como site de notícias para o mercado financeiro, econômico e político. Na parte sobre do site, eles se apresentam da seguinte forma. Com pouco mais de 3 anos de idade já estamos nos tornando uma referência de independência em informações de relevância para o mercado financeiro. Investidores, analistas, gestores ou entusiastas do ambiente econômico brasileiro usufruem de textos curtos que vão ao centro da informação, análise e debate. Estas definições são relevantes para se ter ideia de qual é o perfil do seu co-enunciador, com quem eles falam, para quem eles escrevem e por que o site escreve criando um determinado ethos e não outro. Como afirma Manganiello, para exercer um poder de captação, o ethos deve estar afinado com a conjuntura ideológica. Pode-se dizer que a escolha do nome do site Moneitimes por parte de seu fundador faz uma alusão ao jornal internacional Financial Times, de Londres, Reino Unido. Este jornal europeu possui ênfase em notícias que abordem negócios e de cunho econômico,
tal como o site brasileiro. Pode-se dizer que há, na escolha deste nome, um dialogismo ou uma interdiscursividade. Embora seja coerente a escolha de um termo em inglês para um jornal com sede no Reino Unido, a manutenção deste idioma para um site brasileiro pode ser explicada por uma tentativa de alinhamento com uma posição eurocêntrica e do norte. No menu superior do site, há algumas categorias de links que direcionam para determinado assunto. Eles são: menu, últimas notícias, cotações, comprar ou vender, carteira recomendada e próximos IPs. Logo abaixo, apresenta a situação, subida ou queda de ações de grandes empresas e índices como o Ibovespa. Em inglês, IPO é a sigla para Initial Public Offering, ou oferta pública inicial em português. Representa a primeira vez que uma empresa receberá novos sócios realizando uma oferta de ações ao mercado. O Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 e reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro. Pode-se, com isto, notar um site projetado com enunciação dirigida a um coenunciador que esteja buscando informações sobre o mercado de capitais. Toda essa descrição do cabeçalho do site, da forma como está estruturada e o que contém, revela uma relação dialógica com o discurso do mercado financeiro. Porém, antes de começar a entrevista, aparece a seção Educação, avisando que a notícia está inserida neste tema ou, como diriam os especialistas em finanças, neste setor. Tal como existe, para os investidores, empresas que pertencem ao setor de construção civil, de bancos, óleo e gás, hoje há também o de educação. Todavia, cabe problematizar, porque a educação consta como um setor inserido em um site de notícias sobre finanças e mercado de capitais. Dando prosseguimento à descrição da notícia, abaixo do nome da seção, o site apresenta como título: "O ensino presencial não vai mais existir", afirma CEL da Ser Educacional. Pode-se notar nele a presença da interdiscursividade com a fala do CEL entrevistado, já que a parte do título dentro das aspas recupera a fala dele, porém, ao ler a entrevista completa, percebe-se que o CEL não falou exatamente o que está no título, mas sim. Para você ter ideia, no nosso caso, a gente esperava atingir a metade da nossa base de alunos em mais de 5 anos de EAD. Esse ano é o primeiro ano que a gente está captando mais alunos de EAD do que presencial. O ensino presencial puro não vai existir. Vai ser o ensino híbrido e o digital. Percebe-se que o site se utiliza de uma estratégia de criação de título chamada clickbait. Ou seja, a escolha de uma frase chamativa que, no contexto na internet em que há tantas opções de cliques em uma página, faça aquela página ter mais chances de ser clicada do que outras. Isso porque, na verdade, o entrevistado não disse que não vai mais existir. Mas, sim, que o ensino presencial puro não vai existir. Que será o ensino híbrido e o digital? Isso pode ser confirmado na entrevista com o mesmo executivo na revista Valor Econômico sobre este tema. Cabe lembrar que,
além do tom chamativo do título ao anunciar uma transformação de ruptura no ensino superior como um todo ser um elemento-chave na formação do título clickbait, o mesmo também possui um tom profético. Essa fala com um tom de quem prevê o futuro possui uma relação dialógica com os co-enunciadores que possam ser potenciais investidores das ações do grupo Ser Educacional na Bolsa. Em análise de investimentos, uma disciplina de administração, é recomendado que os investidores acompanhem as notícias, que envolvam perspectivas futuras da companhia para fazer investimentos mais acertados. Não necessariamente em revistas de mídias de negócios, mas falas de presidentes e CEOs apresentam especial importância ao conferir uma maior autoridade ao que se espera da companhia. Cabe destacar que esta não é a única variável para um investimento de acordo com a disciplina, nem o único método. Há métodos de regressão e previsão que embasam decisões de investimentos puramente matemáticos que não levam em conta quaisquer fatores qualitativos. Ter investidores potenciais como co-enunciadores em uma notícia que envolve educação pode ser problemático, uma vez que temas importantes da educação são deixados de lado para se submeter à mercantilização do ensino. Tanto no título, quanto ao longo da matéria, o site se refere ao entrevistado como executivo em um momento e, mais adiante, como CEO da organização/empresa Ser Educacional. Vale lembrar que CEO é a sigla inglesa de Chief Executive Officer, que pode ser traduzido para diretor executivo, em português. Pode-se dizer que este trecho da entrevista, que escolhe um termo em inglês tipicamente usado quando se trata de negócios, estabelece uma relação dialógica da matéria em foco com o mundo empresarial, já que expressões em inglês são amplamente usadas nesse contexto. Logo, constata-se que o termo mantém dialogismo com a lógica de mercado, inclusive sob perspectiva da hegemonia norte-atlântica, uma vez que não é próprio do idioma português. Abaixo do título chamativo, a matéria apresenta uma foto do executivo que ocupa bom espaço da tela. Para efeito de publicações em redes sociais, a rede exibe o título e a foto de Jânio Diniz. O executivo que aparece na imagem pode ser descrito como um homem, branco, heterossexual, de meia idade, cabelos grisalhos, sorrindo com um ar de confiança e de terno. Pode-se dizer que se trata da representação do típico homem de negócios. Esta determinada corporalidade retratada pela matéria do site é necessária para manter uma relação dialógica com seus co-enunciadores, bem como para criar uma cenografia tal para que o leitor incorpore esta imagem que contribui para a manutenção do ethos mercantil e empresarial da notícia. Na matéria completa, após a foto, é apresentada uma rápida descrição dos resultados acionários bem-sucedidos do grupo Ser em comparação às outras empresas de educação. O parágrafo em questão destaca que a empresa Ser Educacional obteve um desempenho de sucesso mesmo pertencendo a um dos setores mais afetados pela crise do coronavírus. Para tanto, a compara com outras empresas do segmento que tiveram resultados opostos, tratando-as como concorrentes ao chamá-las de rivais, criando um ethos de competição, característico do mundo empresarial. Pode-se dizer que a matéria cria uma relação dialógica entre essas empresas. Além disso, ao citar o nome de cada empresa acompanhado com o código da ação na Bolsa de Valores,
estabelece um dialogismo entre a empresa de educação e o discurso das finanças, mais especificamente com o mercado de capitais. A relação dialógica com a área das finanças é feita em diversas partes ao longo do texto. Entre eles, ao citar alguns termos que dialogam com a área de análise de investimentos, analistas gostaram do que viram. Agora Investimentos, o diretor de Relações com Investidores da SER, Rodrigo de Macedo Alves, grande salto que o segmento deu no resultado final da companhia, EBITDA acumulado, EBITDA total e dados de resultados trimestrais. O nosso EBITDA do digital acumulado do ano foi de 38 milhões de reais de um EBITDA total de 317 milhões de reais, relata o entrevistado. Percebe-se que hoje a educação não apenas é um negócio, como também um negócio milionário. E a modalidade EAD faz parte disto. Algumas unidades. Há também o uso de termos que criam um dialogismo, conceito mencionado por Bakhtin, com termos da administração de empresas de forma geral. Por exemplo, a empresa pretende dar continuidade ao seu marketplace da educação. Além do problema do estrangeirismo, já mencionado na discussão sobre o uso do termo CEL, a educação é ligada a um termo do marketing, marketplace, que pode ser definido como um shopping virtual. E a modalidade EAD faz parte disto. Algumas unidades da Universidade Estácio de Sá dos cursos presenciais no Rio de Janeiro, inclusive, situam-se dentro de shopping centers físicos, como as unidades da Barra, Nova América e Madureira. Também, em outro momento, o entrevistado fala: vamos oferecer todos os produtos. Ou seja, a educação é tratada como um produto. Os principais trechos da entrevista abordam temas como perspectivas em relação à segunda onda da Covid, planos da SER para superar os problemas provocados pela Covid no setor, o ensino à distância como tendência, queda acentuada de alunos do FIES dos últimos anos. A seguir, a próxima matéria. Notícia 2. Com modelo híbrido, não teremos mais cursos 100% presencial, diz presidente da SER, Valor Econômico. A segunda notícia foi encontrada em uma tentativa de buscar a validade do título da primeira. Constatou-se que ela confirma não a posição radical do primeiro título, mas o que o CEL/presidente disse em sua entrevista no corpo do texto. A notícia do site Valor Econômico tem um tom bem menos financista em comparação com os dados numéricos e termos de mercados de capitais da primeira. Mas, ainda que não tenha um tom radicalmente mercantil, também possui os investidores e pessoas voltadas aos negócios como coenunciadores. Segue um quadro com os principais termos que denotam um tom mercadológico na matéria da Valor Econômico. Quadro 1. Termos mercadológicos usados na notícia da Valor Econômico e seus respectivos contextos. Termos usados. Contexto da entrevista. Diretor, presidente. O diretor-presidente da SER Educacional, Janil Diniz. As marcas precisam ser fortes para atrair alunos. Marcas fortes. Estamos investindo em marcas locais e muito fortes. Aquisições / O grupo continua com apetite para aquisições,
sobretudo no segmento digital. Segmento digital. A nossa fome para ativos digitais aumentou. Temos ativos digitais. Olhado para ativos interessantes de EAD no mercado. Nossa expectativa é que os produtos cresçam na nossa produto base. O que a gente não quer mais passar é situações onde somos extremamente dependentes de um produto só. Player. A gente não quer ser player de medicina. A gente quer que medicina seja parte do negócio. Empresas/executivos. Os executivos explicaram que o curso pode abrir diversas portas para a empresa. Diretor de Relações. Disse o diretor de Relações com Investidores. Com os investidores isso é relevante porque ajuda a atrair alunos para a nossa marca de EAD, marca específica de EAD. As incertezas e volatilidades explicariam a decisão da empresa de não divulgar a prévia de captação por agora. Com os investidores isso é relevante. Fonte: elaboração própria. Percebe-se que os termos escolhidos pela revista Valor Econômico em sua matéria mantêm uma relação dialógica com diversas áreas da administração de empresas. Diretor-presidente, empresas/executivos com a administração em geral. Marcas fortes, produto, segmento digital, nossa marca EAD com marketing e/ou branding. Player com estratégia. Ativos digitais com contabilidade e finanças. Aquisições, diretor de relações com os investidores, captação com a área de investimentos e finanças. Toda esta forte relação dos termos usados em uma entrevista com uma liderança de uma instituição de ensino com a área de administração de empresas, reflete a existência da mercantilização do ensino. Considerações finais. Este trabalho foi desenvolvido com base na perspectiva da linguagem intervenção, no sentido de problematizar de forma crítica a presença de instituições de ensino em sites e revistas de mídia de negócios, tendo por base uma análise de documentos sobre a situação do ensino à distância no Brasil nos últimos anos e a legislação acerca do tema. Pode-se perceber alguns indicadores que revelam o crescimento do EAD no Brasil nos últimos anos, como o número de vagas oferecidas em cursos de graduação, por modalidade de ensino no Brasil e número de novos ingressantes nos cursos de graduação EAD. É importante ressaltar que os decretos e portarias publicados nos últimos anos que, entre outros fatores, podem ter contribuído para as bases da possibilidade de existência deste cenário de crescimento do EAD e, em alguns casos, até maior que do ensino presencial. Vale lembrar o posicionamento dos governos que assinaram tais legislações, são governos de direita ou extrema-direita, neoliberais, com interesses mercadológicos, caracterizados também por oferecerem poucos investimentos à educação, por cortes em financiamentos de pesquisas e pouca preocupação com questões sociais. Sendo assim, cabem as problematizações: será mesmo que estas mudanças na legislação sobre a educação no Brasil são boas para a educação de qualidade no país? Quem realmente se beneficia com tais mudanças? O crescimento e a expansão do EAD no Brasil nos últimos anos são acompanhados da manutenção da qualidade na educação dos cursos oferecidos nesta modalidade ou há perdas qualitativas. As entrevistas são realizadas com o diretor-presidente da SER,
Sua posição de poder confere autoridade ao que é dito. A palavra vem de alguém que, por meio dela, demonstra possuir as características do homem de negócios presentes nas entrevistas, provocando, assim, uma identificação e influência sobre os leitores destas revistas que pertencem a este público. Foi percebido nas notícias um ethos empresarial, mediante o uso de uma série de termos que remetem ao mercado empresarial e ao mundo dos negócios. Em termos do conceito bakhtiniano de dialogismo, pode-se dizer que foi encontrado nas notícias um discurso que mantém relações dialógicas com a matemática, finanças, mercado financeiro, economia e marketing. Como conclusão, pode-se constatar que, para aqueles preocupados com a educação e não meramente com negócios, existe uma incoerência com a existência de notícias em revistas de mídias de negócios que abordem instituições de ensino. Organizações que trabalham com educação não deveriam aparecer em sites que dialogam com investidores. No mundo dos negócios com quem estas revistas dialogam, existe um ethos permeado por valores materialistas, individualistas e de alta competição. Quando se fala em educação, principalmente, tais valores não deveriam existir, e sim seus opostos. A competição deveria dar lugar à cooperação, colaboração, pensamento coletivo e alteridade. A pandemia de Covid-19, mais do que mostrar quais ações subiram ou desceram, quais empresas foram bem-sucedidas, mesmo com milhares de desempregados no Brasil, mostrou como tais valores ligados ao altruísmo, ao pensamento comunitário e à coletividade estão tão escassos e são tão necessários. A educação não deveria ser vista como um produto nem como um comércio. Deveria ser libertadora, ensinar a respeitar as diferenças. Como dizia Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Talvez, cientes disto, com medo desta arma tão potente de transformação social, grupos hegemônicos não queiram tratar as instituições educacionais de acordo com o propósito verdadeiramente nobre que deveriam atender, mas, sim, resumindo-as a negócios e buscando apenas a manutenção social. É isso que devemos combater. Referências Bakhtin, M. Estética da Criação Verbal 2. Ed. São Paulo, Martins Fontes 1997. Bertolin, JCG. Existe diferença de qualidade entre as modalidades presencial e a distância. Cadernos de Pesquisa, V51, 2021. Bezerra, P. Pós-fácil, no limiar de várias ciências. In, Bakhtin, M. Os gêneros do discurso. São Paulo, Editora 34, 2016. Beche, Demercantilização do ensino superior, os desafios da universidade diante do atual cenário educacional. Ecta Scientiarum Education, Maringá, V33, N1, 139.147, 2011. Brasil Lei N. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23/10/1996. Brasil Decreto número 9.057, de 25 de maio de 2017. Regulamento UART.
80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 de maio de 2017. Brasil Portaria número 1428, de 28 de dezembro de 2018. Dispõe sobre a oferta, por instituições de educação superior, IES, de disciplinas na modalidade à distância em cursos de graduação presencial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, V250, P59. 28/10/2018. Seção 1. Brasil Portaria número 2117, de 6 de dezembro de 2019. Dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade de ensino à distância, EAD, em cursos de graduação presenciais ofertados por instituições de educação superior, IES, pertencentes ao Sistema Federal de Ensino. Diário Oficial. Brasil Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Censo da Educação Superior 2018, divulgação dos resultados. Brasília, DF, INEP, 2019b. Brasil Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Censo da Educação Superior 2020, notas estatísticas. Brasília, DF, INEP, 2022. Carvalho, CHAD. A mercantilização da educação superior brasileira e as estratégias de mercado das instituições lucrativas. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, V18, P761776, 2013. Censo EAD. DR Relatório Analítico da Aprendizagem à Distância no Brasil 2018. Curitiba, Intersaberes, 2019. Censo EAD. DR Relatório Analítico da Aprendizagem à Distância no Brasil 2019-2020. Curitiba, Intersaberes, 2021. Censo EAD. DR Relatório Analítico da Aprendizagem à Distância no Brasil 2020. Curitiba, Intersaberes, 2022. Chaves, VLJ. Expansão da privatização/mercantilização do ensino superior brasileiro, a formação dos oligopólios. Educação e Sociedade, Campinas, V31, N111, P481500, 2010. Coqueiro, N. PS, Souza, S. A educação à distância e o ensino remoto emergencial em tempos de pandemia da Covid-19. Brazilian Journal of Development, Curitiba, V7, N7, P6606166075, julho 2021. Cunha, DAC. Do discurso citado à circulação dos discursos, a reformulação bakhtiniana de uma noção gramatical. Matraga, Rio de Janeiro, V15, N22, P129P.144, 2008. Dantas, R. Entrevista, o ensino presencial não vai mais existir, afirma Celda Ser Educacional. Money Times, São Paulo, 01 de abril 2021. Educação. Favaro, C. Com modelo híbrido, não teremos mais cursos 100% presencial, diz presidente da SER. Valor Econômico, São Paulo,
26 de março de 2021. Empresas. Franco, JDAB ao Digital Transformation in School Management, The Legacy that Strategic Actions in the 2020s Live for Future Pandemics. Gestão e Produção, São Carlos, V29, 2022. Freires, LA ao estresse em universitários, conhecendo o efeito das atividades remotas no cotidiano pandêmico. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, V28, 2023. Guerra, Y, Carrara, V. Martins, AMDC Ensino e Formação Virtuais, a nova estratégia do projeto de educação a serviço do capital. Revista Catálisis, Santa Catarina, V25, P570-584, 2022. Hernandes, Pr. A Universidade Aberta do Brasil e a Democratização do Ensino Superior Público. Ensaio, Avaliação e Políticas Públicas em Educação, Rio de Janeiro, V25, P283-307, 2017. Magalhães, RCDS Pandemia de Covid-19, Ensino Remoto e a Potencialização das Desigualdades Educacionais. História, Ciências, Saúde Manguinhos, Rio de Janeiro, V28, P de 1263 a 1267, 2021. Manguinal, de Análise de Textos de Comunicação. 6 ed. São Paulo, Cortês, 2013. Moneitimes. Sobre o Moneitimes, São Paulo. Pagai-me, AIAL Educação Especial na Pandemia, Estratégias e Desafios no Ensino Fundamental. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, V52, e 09665, 2023. Pato, MHS. O ensino à distância e a falência da educação. Educação e Pesquisa, São Paulo, V39, P303318, 2013. Pereira, LD Mercantilização do Ensino Superior, Educação à Distância e Serviço Social. Revista Catálisis, Santa Catarina, V12N2P268-277, 2009. Rocha, D. Deus dará, B. Análise de conteúdo e análise do discurso, aproximações e afastamentos na construção de uma trajetória. Alia, Rio de Educitec. Janeiro, V7, N2, P305-322, 2005. Recebido, 12 de maio de 2023. Aprovado, 14 de agosto de 2023. Publicado, 25 de setembro de 2023. Como citar, Pompeu, SLE. O ensino à distância e as novas formas de mercantilização do ensino superior no Brasil. Educitec Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico, V9, e 221723, 2023. Contribuição de autoria, Samira Loreto e Edilberto Pompeu, conceituação, curadoria dos dados, análise formal, investigação, metodologia, escrita e escrita. Editor responsável, Iandra Maria Wairic da Silva Coelho. Direito autoral, este artigo está licenciado sob os termos da licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.